Esse vídeo de hoje é para contar a história de um time que é considerado por muitos e não por mim o maior time do Brasil, o nosso querido Flamengo, que tem a maior torcida de todo o nosso país com mais de 40 milhões de torcedores e vem quebrando recordes ano após ano. Confira isso e muito mais assistindo a esse vídeo até o final, mas antes, se você ainda não for inscrito no Brasil Curioso, seja muito bem-vindo e já aproveita e se inscreve agora mesmo e ativa o sininho das notificações, porque assim você ficará sabendo quando sairá vídeos novos aqui no canal, e que inclusive tem vídeo novo aqui quase todos os dias. Então se você já se inscreveu e deixou seu like, tá tudo certo, bora pro vídeo. Para começar, é importante deixar claro que o Flamengo foi fundado no ano de 1895 e o objetivo oficial do clube era bem diferente dos dias de hoje, porque o Flamengo foi criado para disputas de remo, um esporte muito popular no Rio de Janeiro durante o século XIX. E é por isso que quando se fala o nome completo do Flamengo é Clube de Regatas Flamengo e não Flamengo Futebol Clube. A entrada do clube de fato no futebol só aconteceu alguns anos depois, lá em 1912. Apesar de que no início o Flamengo era um clube de regatas, foi no futebol que o clube se popularizou e conquistou diversos títulos ao longo dos anos. Para se ter uma ideia, nos dias de hoje o rubro-negro é o maior vencedor do Campeonato Carioca e, claro, o time com maior torcida do país. Avançando para 1981, ano esse que o Flamengo conquistou a primeira Copa Libertadores com um time que encantou o mundo e caiu de vez na graça do povo brasileiro. Talvez foi nesse ano que o Flamengo teve seu melhor time, porque eles estavam vencendo de tudo naquela época. No elenco só tinha jogadores de peso, como Zico, Júnior, Carlos Alberto e muitos outros. Durante a final desse campeonato, o Flamengo iria enfrentar o todo-poderoso Liverpool e venceu ele por 3-0 numa goleada histórica. Porque o Liverpool vinha ganhando de tudo, mas não conseguiu passar pelo Flamengo. Os gols daquela final foram marcados no primeiro tempo por Nunes, que marcou 2 e 1 de Adílio. No segundo tempo da partida, o Flamengo apenas tocou a bola até o apito final, desfilando as suas habilidades contra os ingleses. O Flamengo então era campeão do mundo, era também o primeiro e até hoje o único carioca a vencer um título mundial. Claro que, embora o Fluminense tenha conquistado em 1952 a Copa Rio, torneio esse que era tido como um mundial, mas só que isso nunca foi oficializado. E o grande Zico foi eleito o melhor jogador daquela decisão, e olha que os ingleses do Liverpool tinham dito que nem conheciam o Flamengo. Não demorou muito para que os ingleses conhecessem o Flamengo da pior forma, tomando aquela goleada histórica que virou até música que eu não sei cantar. Só sei que ela começa mais ou menos assim: em novembro de 81, lá 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 lá. Bom, é isso. Se você conseguir cantar o final dessa música, comente aí nos comentários. Claro, se você for um torcedor do Flamengo. Em 1982, o Flamengo entrou com tudo no Campeonato Brasileiro, depois de passar com folga da primeira fase do campeonato. O time carioca avançou às quartas de final. O rival foi o Santos e o rubro-negro venceu por 2-1 o primeiro jogo e empatou o segundo em 1-1, garantindo vaga nas semifinais. O adversário dessa fase foi o Guarani e o Flamengo venceu os dois jogos e avançou para a final contra o Grêmio, que era um adversário duríssimo. O primeiro jogo no Maracanã terminou empatado e isso foi um balde de água fria no time, porque o próximo jogo seria na casa do Grêmio, o Estádio Olímpico lá em Porto Alegre. O time suou muito a camisa para conseguir a façanha. Com um gol de Nunes, que era o Gabigol das antigas, o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro pela segunda vez. O nosso querido Zico foi o artilheiro da competição com 21 gols e logo se consolidou como o maior craque do país. Isso foi uma dose bem alta de entusiasmo para o Flamengo disputar a Libertadores de 82, mas só que o sonho do bi da Libertadores foi adiado por quase 40 anos. Como campeão do ano anterior, o Flamengo entrou nas semifinais da Libertadores de 82, mas só que deu tudo errado porque o Flamengo perdeu para o Peñarol, que mais tarde seria o campeão daquele ano. O Flamengo não conseguiu a vaga na final porque perdeu os dois jogos daquela semifinal. O primeiro jogo foi em Montevidéu, com o Flamengo perdendo por 1-0, e o segundo jogo também foi por 1-0, só que em pleno Maracanã. Era o adeus ao sonho do bi. Em 1983, o Flamengo era novamente o adversário a ser batido no Campeonato Brasileiro, mas só que os rubro-negros não deram bola para ninguém. A final do campeonato foi contra o Santos, e no primeiro jogo no estádio do Morumbi o Santos venceu por 2-1, e o Flamengo no próximo jogo tinha que vencer de qualquer jeito se quisesse ser tricampeão brasileiro. E foi o que aconteceu em um jogo no Maracanã, jogo esse que inclusive teve um recorde que muito dificilmente nos dias de hoje será quebrado, porque quase 160 mil flamenguistas lotaram o Maracanã para ver Zico e sua turma dar um show.
Esse é o maior público registrado em uma só partida de futebol do Campeonato Brasileiro. Precisando da vitória, o rubro-negro fez 3-0 no Santos e se tornou tricampeão brasileiro, coroando a época de ouro do Flamengo. A partir daí, o Flamengo só conquistava Campeonato Carioca e Brasileirão, até chegar 2019, que seria um ano perfeito para o Flamengo se não fosse a derrota contra o Liverpool, o mesmo adversário do Flamengo na final de 1981, que agora venceu o Mengão por 1-0 e se vingou. Bom, mas vamos falar do ano de 2019, que mesmo com essa derrota do final do ano, foi um ano perfeito para o Mengão. Que no começo do ano, ainda sob o comando do técnico Abel Braga, o Flamengo conquistou seu 35º Campeonato Carioca, diante de seu arquirrival Vasco da Gama. Mas só que não parou por aí, porque o Mengão também conquistou o Campeonato Brasileiro, e se eu não me engano já é o 7º. O Flamengo quebrou vários recordes da competição, como o maior número de vitórias 28, o maior pontuador 90 pontos e também o maior ataque com 86 gols. E sem falar no recorde de torcida que também é do Flamengo. Contudo, a maior glória veio de novo na Libertadores, que após 38 anos o Flamengo voltou a levantar a taça contra o River Plate e foi uma vitória de virada por 2-1. O herói dessa partida foi o nosso querido Gabigol, que fez 2 gols no finalzinho do segundo tempo. E como já falei, a única frustração do Flamengo em 2019 foi o vice no Mundial de Clubes, em um jogo que o Liverpool deu o troco no Flamengo, vencendo por 1-0 na prorrogação. E ironicamente, o cara que fez o gol do Liverpool é um brasileiro. Firmino fez o gol após um empate sem gols nos primeiros 90 minutos iniciais. Firmino jogou sal grosso no Flamengo, que até então vinha de uma temporada de mamão com açúcar. Mas 2020 promete, porque até o momento em que estou gravando esse vídeo, o Flamengo já ganhou 3 títulos e logo no início do ano. Ei, se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve agora mesmo e ativa o sininho das notificações, porque assim você vai ficar sabendo quando sairá vídeos novos aqui no canal. Também compartilhe esse vídeo nas redes sociais, porque assim você vai ajudar o Brasil Curioso a crescer, e isso com toda certeza não custa nada para você. E aqui estão alguns outros vídeos que eu acho que você possa gostar. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo. Tchau!